Tá. Boa noite, pessoal. Estamos se conectando. Vamos aguardar um pouquinho. A gente está pedindo assim que ao longo do, né, que quem estiver acompanhando vá curtindo, comentando, participando nos comentários, compartilhando também. A live vai ficar na página do PT Osório, né? E aí nós vamos fazer esse bate-papo para que todos tenham acesso, pelo menos, né, conhecimento da lei, tá? Não sei se a gente já começa, Bruno. Pode? Vamos? Tá, então. Então tá, gente. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a presença de todos que estão nos acompanhando ou que virão também nos acompanhar depois, né? Porque a live vai ficar na página do PT Osório. E reforço, assim, que peço que compartilhem, curtem, façam os comentários, tá? E também para que mais pessoas possam acompanhar esse bate-papo, né, sobre esse tema tão importante para grande parte da população, né, brasileira. A gente tem alguns dados de 4% do PIB, a cultura. Então, são dados importantes que como a gente nunca parou para pensar, nunca teve um momento desse, a gente não sabia, né? E, então, é uma cultura, é um movimento que mexe com a economia também, tá? O primeiro que parou e provavelmente o último que vai retornar. Então, esse auxílio emergencial que se transformou numa lei, que a gente dá o nome, né? Então, de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao grande compositor da música popular brasileira e que morreu, né? Veio do Covid, foi vítima do Covid-19. Então, esse valor é do Fundo Nacional de Cultura, isso é importante, né? A origem, dizer da onde vem essa verba de 3 bilhões que será destinada para todos os estados, municípios e também o Distrito Federal. Tá? Nós aqui em Osório nós vamos receber R$341 mil, que será destinado então aos nossos espaços culturais e também a alguns editais. Nós vamos fazer editais para contemplar também todas as áreas da cultura, né, que nós temos aqui no município. Tá? Então, bom, para falar então, para falar sobre esse tema importante, a gente tem aqui hoje o Márcio Poser, que é docente do Instituto Federal, que faz 10 anos esse ano, né, que a gente ganhou o Instituto em Osório, já tem tanto trabalho, tanto resultado. O Moreno Brasil Barrios, tá, que ele também é membro do Fórum de Ação Permanente pela Cultura, e a Mari Martinez, que é assessora de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. Então, é com eles que nós vamos hoje conversar e aprender mais sobre a Lei Aldir Blanc. Então, eu convido o Márcio para dar o início a esse nosso bate-papo, Márcio, e depois a Mari e o Moreno, aí eles entram, né, à medida... E a gente vai conversando também, e as pessoas, peço que participem aí no chat, tá? Bom trabalho para nós, então. Vamos lá. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, né, e quem vai assistir futuramente. Agradecer o convite da Jussanã, por essa oportunidade de discutir, debater um tema bastante importante para a gente, né, para o país como um todo. Dar o oi aí pro Moreno, para Mari, companheiros aí de militância da cultura, e que estamos
na tratativa, né, para a gente tentar superar os impactos da pandemia no setor cultural, artístico-cultural. Bom, eu tenho pesquisado, né, estou docente aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e tenho dedicado parte das minhas atividades de pesquisa e extensão à área da cultura, mais especificamente da economia da cultura. Fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área de políticas culturais, então tenho refletido já há algum tempo sobre políticas culturais e militado, né? Trabalhei um tempo no Ministério da Cultura, trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Então tenho uma trajetória, além de acadêmica, uma trajetória de militância e uma trajetória profissional na área da cultura e das políticas culturais. Então a gente discutir esse momento que a gente está vivendo, né, a lei Aldir Blanc, que foi uma conquista dos movimentos culturais, dos setores organizados, da sociedade civil, os artistas, produtores, técnicos, todo o setor, todos os trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, em parceria com o Poder Legislativo, é importante frisar isso, né? É uma lei que não é de autoria do Poder Executivo, mas de pressão popular e que o Parlamento felizmente abraçou. Para a gente discutir a implementação dessa lei, que está sendo discutida nesse exato momento, recém-aprovada pelo Congresso Nacional, é importante a gente entender um pouco o contexto, né, da cultura no Brasil, né, entender aonde nós chegamos, porque a gente não pode, do meu ponto de vista, a gente compreender que a crise econômica que o setor artístico-cultural está vivenciando, ele se deve exclusivamente por conta da pandemia, né, que sem dúvida nenhuma tem agravado bastante a situação econômica do país como um todo e dos setores artísticos e culturais de modo mais agudo, né. Claro que o primeiro setor afetado pelo isolamento social, por essas políticas de fechamento dos espaços, sem dúvida é a cultura, né. O fazer cultura, ele envolve necessariamente algum nível de aglomeração, né? Então, não se faz atividades artísticas culturais sem ter um grupo de pessoas fruindo, produzindo, vivendo as experiências artísticas e culturais. Então, o primeiro setor afetado, sem dúvida, foi o setor cultural. E como a Jussana já adiantou, provavelmente serão um dos últimos que terão suas atividades normalizadas, ou esse novo normal, né, como a gente tem chamado. Talvez nada seja como antes. Mas a crise do setor cultural, ela já vem de antes da pandemia, né? É importante a gente fazer um resgate histórico que, independente dos partidos políticos que ocuparam o Poder Executivo Federal, né, desde da redemocratização, as políticas culturais elas vinham num movimento crescente. Foi no governo do presidente Sarney que foi criado o Ministério da Cultura, né. Teve aí um pequeno momento de turbulência, que foi o governo Collor, com todos os problemas vivenciados que ele fechou o Ministério da Cultura, mas do governo Sarney, passando pelos governos do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, da presidenta Dilma, assim, as políticas culturais, em modo geral, elas foram vivendo uma crescente, com seu ápice ali nos anos de 2012 a 2014, em termos, sobretudo, orçamentários e de dimensões políticas e da diversidade cultural. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, de um combate,
uma quase criminalização das atividades artísticas e culturais. Isso é uma novidade, vamos dizer assim, que o país tem vivenciado nesse período que vem desde o processo de redemocratização. Né? Então, independente dos partidos que vieram, que ocuparam o governo federal, como eu já disse, independente dos partidos que chefiaram o Ministério da Cultura, que foram vários, a gente nunca viveu, né, nesse período democrático, o que a gente tem vivenciado desde da posse do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, disse primeiro do desmonte, que já o presidente Michel Temer tentou, mas não conseguiu, né? Ele tentou fechar o Ministério da Cultura, só que os setores artísticos e culturais se organizaram e não permitiram que isso acontecesse, mas o presidente Bolsonaro conseguiu tocar adiante essa política dele de desmontar as estruturas administrativas e a política cultural como um todo. Então, quando o presidente Bolsonaro ele fecha o Ministério da Cultura, isso significa que você perde capacidade de gestão, né, e esse é o objetivo último dele. Então, você não tem mais formulação de política pública, pelo contrário, né, é toda uma narrativa, um discurso de combate às políticas que vinham sendo construídas, como disse, há décadas, né, da diversidade cultural, da valorização das produções artísticas e culturais diversas. Então, ele desmonta essa estrutura e adota uma narrativa de combate permanente a essas práticas artísticas que valorizem a diversidade cultural. E ele foi fechando a torneira. Então, claro que isso não é uma especificidade da cultura. A gente está vendo o Ministério da Saúde, por exemplo, que não faz com que o dinheiro previsto para o combate à Covid chegue na ponta, mas no Ministério da Cultura isso aconteceu desde o primeiro dia do governo. Né? Então, encerra-se as políticas culturais e não faz com que o dinheiro chegue na ponta. Então, a gente não pode compreender que essa crise econômica, ela deriva exclusivamente desse processo de pandemia. Né? Então, ele já é uma política que vem sendo adotada desde o primeiro dia de governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que isso é fundamental. E aí, essa lei, né, a Aldir Blanc, ela surge porque a primeira lei, que foi essa de auxílio emergencial, ela deixou de fora o setor artístico e cultural, né, também por uma negociação do parlamento com o poder executivo. Então, a princípio, era para ela contemplar também os segmentos, os trabalhadores da cultura, só que deixaram de fora. E aí houve a necessidade, né, dessa mobilização dos trabalhadores, dos movimentos organizados, culturais, para que se aprovasse essa nova legislação. Então, acho que só para a gente começar esse debate, não quero me estender muito para dar oportunidade também para os companheiros aqui falarem. Então, mais para frente eu contribuo um pouco mais. Tá, muito obrigada, Márcio. Então, vamos continuar nosso bate-papo. Mari. Então, boa noite, gente. Sou Mari Martinez, estou assessora da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, né, que é presidida pela deputada Sofia Cavedon, deputada estadual, no seu primeiro ano de mandato, né, após muitos anos na vereança de Porto Alegre. E a Comissão de Educação e Cultura, então, né, com a proposta, né, de acompanhar, né, fiscalizar e ampliar a participação popular nesse momento histórico para a cultura, que vai ser a implementação da Lei Aldir Blanc. Né. Já veio de uma vitória muito grande, que foi a aprovação, né, de
de uma legislação, de uma política cultural tão importante neste momento, né, tanto de pandemia, né, de crise humanitária no mundo, né, e no Brasil, e tanto também dentro desse recorte fascista, né, da política Bolsonaro, que, como bem explicou o professor, já vinha implementando, né, aí o seu sucateamento, já tinha eleito o setor cultural como inimigo do seu governo. Então, acho que foi feita uma contextualização muito importante antes aqui no início da live, né, saudar todo mundo de Osório que está nos acompanhando, que a cultura já vinha, né, sofrendo muitos cortes de orçamento, né, o sucateamento, né, das suas políticas públicas, desde ali a gente pode dizer, né, do golpe, né, então, anos já que o setor cultural vinha enfrentando momentos desafiadores, né, depois de viver também com os governos Lula e Dilma, de grande efervescência, né, de elaboração das políticas culturais, de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Então, uma ruptura enorme, né, por parte aí da atuação do governo federal, né, com Temer e depois Bolsonaro, agora culminando, né, com a paralisação, né, praticamente do setor com a crise do Covid. Então, eu gosto sempre de frisar que, paralelo a esse sucateamento, né, na verdade, inversamente proporcional, vem o crescimento do setor cultural, né, para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento econômico. Então, Porto Alegre é uma cidade, por exemplo, que mesmo nos governos Lula e Dilma já vinham com gestões municipais que acreditam no Estado mínimo, né, que já vinham sucateando o setor cultural há muito tempo. Então, essa pandemia, ela pega a cultura já num momento de muita resistência, né, e, na verdade, fragilidade, né, na sua sustentabilidade. No Brasil, estima-se que são mais de 5 milhões de trabalhadores, né? No Rio Grande do Sul, tem, enfim, pesquisas que falam em 130 mil empregos formais, e a gente sabe, né, que a cultura ainda tem também toda uma gama que está na informalidade. Mas esses dias eu li uma matéria que a pandemia tinha causado, né, a diminuição de 120 mil vagas de empregos, então, claro que não todas na cultura, né, mas então fazendo assim uma analogia, pode-se dizer que os trabalhadores da cultura realmente, abruptamente, né, perderam a sua forma de sustento. E a Lei Aldir, né, vem dessa escuta importante do parlamento, como bem citou o professor Márcio, da mobilização dos trabalhadores da cultura, né, desde o ano passado, né, frente a essa questão do governo Bolsonaro, também, né, para fazer oposição às políticas, né, do governo municipal de Porto Alegre, a gente lançou, né, um coletivo, digamos, que o Moreno também vai falar melhor, uma frente coletiva de mobilização, que é o Fórum de Ação Permanente pela Cultura, né, e que logo no início da pandemia lançou uma série de medidas, né, já se mobilizou para lançar uma série de medidas que que o poder público poderia vir a lançar, né, em especial esses fundos de amparo ao trabalhador, né, como também foi bem falado, né, já tinha sido vetado os trabalhadores da cultura no auxílio emergencial federal, né, mesmo assim em valores limitados, a gente está vendo a dificuldade hoje em dia, né, das pessoas terem acesso a essa política. E então, nessa série de medidas, a gente defendia essa liberação de recursos, né, dos fundos, além da criação de comitês gestores, da participação popular e diversas outras medidas. E entramos em contato, né, também com deputadas federais, como a deputada Maria do Rosário, né, e outras mobilizações de outros estados também, nessa reconexão dessa articulação política do setor cultural, encontrou, né, no Congresso aí parlamentares com essa escutativa, né, como Benedita, Maria do Rosário, que possibilitaram, entre tantas outras e outros, né, que possibilitaram, então, a proposta, né, desse conjunto de leis que veio a ser a Lei Aldir Blanc e que agora vai protagonizar, né, esse momento histórico para o setor, né, que passa tanta dificuldade,
mas que talvez, né, mesmo aí em tempos antes do Covid, nunca tinha recebido um investimento tão grande de políticas públicas, com tanta capilaridade, dessa forma direta, com esse olhar, né, a fundo perdido, né, porque é muito importante se dizer que a questão das políticas culturais, às vezes, por muitos anos, ficaram centradas nas leis de incentivo, né, leis que ainda centralizam muito esse acesso do recurso, né, para poucos, para grandes, e a Lei Aldir Blanc vem, então, com esses símbolos, né, os símbolos de ajudar, né, de ter esses recortes, né, essa política de reparação, de ajudar os pequenos, de ajudar a fundo perdido, de chegar a todos os municípios do Brasil, todos os municípios do Rio Grande do Sul vão receber recursos, né, para apoiar o setor cultural, e que ela vem nessas 3 frentes muito importantes, né, que é a renda mínima, né, que vai ser operada pelo Estado, que é o auxílio emergencial, né, para CPF, para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Ela vem no auxílio emergencial para espaços culturais, numa abrangência muito grande de espaços culturais, coletivos, associações, CNPJs, MEIs, né, agora, então, essa frente para ser operada pelos municípios, né, e na questão dos editais, que eu vi a Cris Ramires, que assessora a deputada Benedita, e achei muito importante a maneira como ela se trouxe, né, sobre os editais como chamadas públicas simplificadas, porque a questão, né, da democratização do acesso é muito importante, então esses editais devem vir da forma mais simplificada possível, para que ele seja acessível, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, são 3 frentes muito importantes, e existem outras ações na lei, né, a questão dos ativos culturais, que até a deputada Sofia Cavedon tem um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, também fala sobre a aquisição de ativos culturais por parte das empresas públicas do Rio Grande do Sul, e esse projeto veio inspirar a inserção da questão dos ativos culturais na Lei Aldir Blanc, a possibilidade de renegociação de dívidas, de linhas de crédito. Então, são recursos inéditos para o setor cultural, que vão chegar nos nossos municípios para esse auxílio emergencial ao setor. E acredito que tenham 2 pontos muito importantes, né, agora na implementação da lei, né, para ela seguir, né, sendo essa união tão importante, né, que é da gestão pública com a sociedade civil. Então, que ela venha com um caráter muito forte de participação popular, né, que as prefeituras, os municípios, né, que o Estado crie além também, para além do seu sistema, né, que as cidades que têm conselho municipal, enfim, mas amplie ainda mais, aprofunde ainda mais essa representatividade da sociedade civil, através de comitês, de comissões, de diálogo permanente, né, que auxiliem nos mapeamentos, que auxiliem a esse recurso chegar na ponta, então que esse processo seja feito muito em parceria com a sociedade, né, foi uma grande reivindicação, uma mobilização das trabalhadoras e trabalhadores, e na sua implementação deve estar lado a lado também com essas pessoas que realmente vão dar esse caráter democrático, né, importante que a lei tem e que a lei nasceu, né, e também a questão da reparação, né. É importante que a lei tenha esse olhar social, né, esse olhar de chegar onde nunca chegou, né, muitos, enfim, trabalhadores e trabalhadoras da cultura já tinham todo o know-how de trabalhar com leis de incentivo, ou estavam numa colocação mais consolidada, mas a lei, ela tem bem claro, né, que ela quer chegar nas comunidades de mestras e mestres, quilombolas, dos povos originários, nos pontos de cultura, né, a gente tem que ter esse olhar de reparação, né, esses recursos são muito importantes para esse momento. Então, assim, fazendo nessa pequena, a gente começa a falar e fala 10 minutos seguidos, assim, a gente pode trocar, né, mais umas palavras aí. O Moreno, eu falo todo dia, tá cansado de mim já, né? E por último, o recado daí, nessa questão, então, sobre o diálogo com a sociedade civil, foi uma reivindicação, né, ali, e
e seguindo, né, nesse termo da escutativa, da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, que acolheu, né, numa audiência pública que foi realizada no último dia 14 de julho, a reivindicação, né, de diversas entidades, colegiados e coletivos e grupos, de se criar um grupo técnico, né, um grupo de trabalho de acompanhamento da lei, né, pelo Legislativo do Rio Grande do Sul, mas que é um grupo técnico suprainstitucional, que vai, então, abrir esse diálogo permanente com o FAMURS, com a AGM, com o SEDAC, com os colegiados, com entidades do setor, para ajudar a acompanhar, para ajudar a divulgar, disseminar as informações, para dar apoio técnico para os municípios, né, e acompanhar a implementação dessa lei, que com certeza vai ser histórica aqui para o nosso país. Isso aí. Então tá, muito obrigada, Mari, pela participação, e realmente, só uma curiosidade, nos cadastros nós nos surpreendemos, assim, né, a Secretaria, a Assessoria da Cultura está fazendo os cadastros, e nossa, que tanta gente faz arte em Osório que a gente não sabia, né? Mas então, pedindo de novo que o pessoal que está assistindo curta, compartilhem, façam seus comentários também, tá? Para que mais pessoas possam estar junto conosco aqui. Então vamos lá, Moreno, contigo agora, faz a tua fala. Bueno. Obrigado o convite, na verdade, muito alegre também de estar aqui, né, falando com o pessoal de Osório, até porque eu estou lembrando do nosso fórum de patrimônio cultural em Osório, e também depois outras atividades que eu, quando estive estive como conselheiro estadual de cultura, né, até ontem, junto com o Jorge, a gente conseguiu falar, e isso é muito bom, porque isso sempre foi a ideia do conselho, de trabalhar com base no diálogo, né, de forma aberta, de ser esse espaço de articulação que ele tem que ser, como os conselhos municipais são. Mas a Mari e o professor também deram uma ótima explanação aí sobre a história da nossa vida quanto política cultural, né? Quanto ao tipo de aposta dos recursos, né, quando são através de isenção fiscal e não através do aporte direto. E acho que também é muito importante a fala da Mari desta questão sobre o quanto essa lei foi construída e como ela foi construída, né, que foi acolhida e abraçada pelo Congresso Nacional, no nome aí da Benedita da Silva, a gente pode reconhecer como uma inspiração, né, desse PL, depois tantas outras deputadas, e acho que, assim, na maioria desse processo, a gente teve mulheres deputadas à frente, né. Então, esse foi um processo muito bonito na construção, porque a gente teve desde o início, né, Mari? A Mari falou, o Fórum de Ação Permanente pela Cultura, quando a gente pensou a Mari foi uma provocadora, junto com outros companheiros aqui, mas foi uma grande articuladora desse fórum também existir, e a gente pensou assim, a gente precisa de um espaço amplo, de encontro, de articulação, né, um espaço que possa não ser setorizado, né, de forma alguma, e que também e que ele se foque em dar voz para a gente, para os produtores culturais, para os fazedores de cultura, né, para quem trabalha, para quem vive da cultura, para quem tem a cultura como modo de vida também. E eu acho que essa luta está sendo muito bonita, porque aqui no estado, a Mari falou que a gente já conseguiu alguns êxitos, né? Como ela falou, a gente passa, às vezes, o dia inteiro conversando. Sim, a gente conversa muito, porque a gente entende qual é o espírito da lei e qual a forma que a lei deve ser aplicada, né, ao Aldir Blanc. Eu sempre lembro que é a esperança equilibrista, né? No momento que a gente está no maior desespero, quando o governo federal, desde o golpe de 2016, elege como seus maiores inimigos as artes, a cultura e a educação, a gente realmente, nesse momento, está na esperança equilibrista e mostrando que no momento de emergência, a cultura emerge e ela pode ser um bom ponto de partida para o debate, né,
sobre política, não só cultural, mas política, sobre a importância do Estado, sobre essas questões. Então, eu acho que a Aldir Blanc, ela suscita muitos temas, muitos temas. Falando um pouco mais da questão operacional da lei, digamos assim, né, a gente já tem informações aí e algum certo nível de consolidação de como vai ser operada, do ponto de vista de que o auxílio, bem como a Mari falou, né, que é os R$600 para CPFs, eles vão ser aplicados pelo governo do estado, né, para todo o Rio Grande do Sul. E os municípios, né, vão ficar responsáveis pelos subsídios para espaços culturais. E tanto o estado quanto municípios vão poder fazer editais. Mas eu acho que a Mari falou correto. Vamos tentar parar de falar de edital, que edital a gente lembra a pessoa indo concorrer. A gente tem que falar de chamada pública mesmo. É o Estado indo atrás das pessoas, fazendo uma busca ativa e possibilitando outras formas de organizar o repasse de recursos, que não seja só vinculado à lógica de produto, esteja vinculado a outros tipos de lógica, né? Como, por exemplo, um edital de prêmio, de trajetória, né? Para algum mestre, alguma mestra popular da cultura aí do município. Tem aí o município de Osório, eu tenho uma relação afetiva há muito tempo, né? Um dos primeiros trabalhos foi aí, na área ainda de turismo. Então, também trabalhei no Quilombo do Morro Alto. Então, eu tenho uma relação muito afetiva, assim, com a cidade. Então, esse é um primeiro ponto que já está sacramentado, né? Já está consolidado. O outro ponto, que eu acho que o Sanã falou uma coisa muito importante. Como vai se cadastrando e vai se descobrindo que tem gente, vai se descobrindo que tem espaço cultural. E é importante no cadastro a gente ter o espírito da lei na hora de cadastrar. Porque o espírito da lei, ele dá a ideia de que os espaços culturais, eles não são só aqueles consolidados espaços que a gente entende como espaços culturais, né? A gente pode pensar uma feira como que ocorre toda semana, que é um espaço cultural. E esse espaço também tem direito de receber o subsídio, segundo a lei. E a lei também, ela conseguiu garantir de que não ficasse obrigatório a vinculação de um CNPJ para um espaço cultural. O que já demonstra que a lei por si só, ela já é um desafio para o próprio sistema de cultura, né? Tanto estadual quanto municipal, porque ela realmente dá ela dá a amplitude necessária da compreensão do que é a cultura e da forma que a gente tem que pensar a política cultural. Então, eu acho que ela suscita diversos debates e ela traz uma reflexão muito importante sobre a política cultural. E o mais importante é alguns prazos que já estão começando a correr, né? Na verdade, vão começar a correr daqui para frente, mas muito em breve, e é esse acompanhamento participativo, popular, cidadão, junto à execução, mas não só acompanhamento, né? Mas até na hora de pensar as diretrizes, de pensar o escalonamento, porque o município vai ter o poder de decisão sobre o escalonamento do subsídio, né? Então, acho que são esses pontos que são os debates mais urgentes, que devam ser colocados em pauta, e eu entendo, é uma concepção de que um espaço como um conselho, né, ele é esse espaço para articular, para pactuar, para deliberar, para debater e para construir coletivamente. Então, eu não tenho dúvida que a abertura do Conselho Municipal aí de Osório deva estar totalmente alinhada, né, com essa estrutura que a Lei Aldir Blanc exige. E quando eu falo exige, não é só de estrutura de gestão, é de estrutura de tecnologia de participação popular, democrática e cidadã. E eu acho que esse é um ponto da lei que ele vai ter que seguir do início ao fim, né? Mas, assim, além de ser um projeto e um recurso emergencial, ele pode ser estruturante de alguns pontos. Quais pontos? Eu acho que a Jussanã falou aqui, é o tema do cadastramento e do mapeamento. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul parou em 2014 com o mapeamento da cultura. A gente parou de trabalhar no sistema de indicadores e informações da cultura. E eu acho que o Aldir Blanc agora pode dar essa ideia real do que é a cultura nos municípios e no Estado do Rio Grande do Sul como um todo.
E isso vai possibilitar, do ponto de vista estruturante, a reorganizar e rearticular o próprio sistema municipal de cultura de uma maneira de ser cada vez mais a atingir os objetivos, né, do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu acho que esse é um ponto também bem importante. E os municípios que têm conselho municipal e conseguem dar esse suporte, não é suporte, eles têm que, eu acho que o município também, os conselhos municipais, eu coloco um desafio, eles têm que também ser um espaço de auxiliar os seus vizinhos, sabe? Eu acho que o momento da Aldir Blanc é muito isso, é a união, acolhimento, empatia e ação conjunta, coletiva. E então, esses são alguns aspectos da lei que eu considero bem importantes e eu acho que eles podem ajudar muito no ponto de vista do nosso debate sobre política cultural mesmo, no geral, eu acredito nisso, né? E essa conquista é uma conquista que a gente tenta há muitos anos na cultura, né? Que era os repasses fundo a fundo, era um sonho, demorou aí, não lembro quantos anos para poder sair do papel. E esses próximos passos agora eles vão ser extremamente importantes, né, do ponto de vista que, como o Mari falou, ele tem que chegar, tá? O município vai ter que trabalhar, o Estado vai ter que trabalhar, e vai ter que trabalhar muito, mas para trabalhar muito, ele vai ter que trabalhar em conjunto com a sociedade civil, porque sozinho ele não vai conseguir dar conta, sozinho ele não vai conseguir operar isso. E eu entendo também, e aí é uma concepção de que esse recurso, ele é uma conquista dos fazedores, dos trabalhadores, das trabalhadoras da cultura, dos espaços culturais alternativos, independentes, não interessa, de toda a comunidade cultural, porque é como a Mari falou e muitos colegas falam, né? O primeiro setor a fechar vai ser o último a abrir, e se isso não tiver na pauta e na ordem do dia de cada município e de cada estado do Brasil, para pensar como vai aplicar os recursos Aldir Blanc, já tem um erro de origem. Mas eu acredito que a gente tem que continuar nessa articulação e tem que puxar a sociedade civil, legislativo, estados, vai ter o Observatório Nacional, né, um Observatório Nacional da Emergência Cultural, que vai ser um espaço totalmente construído pela sociedade civil, para fazer esse acompanhamento, essa fiscalização, e eu acho que a gente vai sair muito mais fortalecido, não só quanto movimento social da cultura, mas como gestores também, que têm essa compreensão e que vão conseguir dar conta de executar o Aldir Blanc, dar conta de ajudar o setor e dar conta de repensar a lógica de política cultural. Eu acho que é isso, por enquanto, e é muito importante esse debate, muito bom ouvir todas e todos. Era isso. Tá bom. Obrigada. Tá, muito obrigada, então, também, Moreno. E eu, como conselheira, né, a gente tem tido bastante reuniões em função muito de estabelecer critérios também, né, porque nós ficamos com o inciso 2 e o 3 da lei, os municípios ficaram, né, e a gente está com muita preocupação em não deixar ninguém de fora, tá? Porque essa lei é emergencial mesmo, e é rápida, tem que vir com muita rapidez. Então, aqui junto, também quero fazer um alerta que o nosso cadastro, os cadastros, né, dos osorienses, vai ficar aberto até o dia 6 de agosto, que é quando entra a verba, né? Então, se atentem a isso, tá? O pessoal que ainda não fez o cadastra, né? E depois a gente vai ver em que área ele vai se situar, como é que ele vai ser, né, contemplado. Então, nós estamos assim com bastante esperança, né, de que dessa vez a classe vai realmente se organizar, né? Pelo menos é um passo, né, que a gente está tentando, e junto com o conselho e com o município, né? Nós temos algumas participações aqui, Bruno está me ajudando aqui, algumas perguntas, não sei se
Se já, a gente já entra com as perguntas, se já quer... Aqui, que é do... Então tá. O Índio Rufino, que é um artista conhecido, né? Acho que não só na cidade, como no estado. Alguns dos painelistas fazem arte ou cultura. Vocês acham que R$600 pagam nossas contas se não trouxer o setor privado a incentivar e financiar a cultura? Tudo que for discutido aqui não passa de uma mera perda de tempo. Alguém quer dar uma... Não, queria dizer pro Índio, né, Índio. pro Ricardo, que realmente não, né, enfim, inclusive, o Partido dos Trabalhadores lutava até para o auxílio emergencial geral, né, ser em valores maiores. A gente sabe muito bem que é um mínimo do mínimo, né, a política de auxílio emergencial dos R$600, né. Eu estou agora assessora, né, da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, mas sou fundadora da Marquise 51, que é uma casa colaborativa aqui em Porto Alegre, né, um casarão com estúdio, com produtora, com ateliê de artes, né, são mais aí de 11 famílias envolvidas, casarão que está fechado desde março, né, então aí a gente sabe bem, né, enfim, aqui dentro de casa também, da dificuldade que já era o setor cultural, né, que não está ligado ao mainstream, que não está, né, ligado aí, né, aos grandes patrocínios, a dificuldade que já era trabalhar com cultura, e o estrago que foi a questão da pandemia. Então, na verdade, a nossa luta, né, era por liberação dos recursos do governo federal, liberação de recursos do governo estadual, liberação de recursos do governo municipal, né, que as três esferas, né, trabalhassem de forma em que, enfim, tivessem uma política de apoio ao setor, porque é isso que geralmente também governos fazem, inclusive fora da pandemia, com outros setores afetados aí pela cultura, com outros setores afetados pela economia, como a agricultura, a indústria calçadista, milhares de isenções que existem, né? Hoje o setor cultural e criativo do Rio Grande do Sul emprega praticamente, né, mesmo número de pessoas do que a indústria calçadista, automobilística, né? Então a gente tem ainda muito, né, a avançar, né, nessa relação da questão do apoio do Estado às trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Infelizmente, a gente já vinha de anos de retrocesso, né? Mas então a gente entende que a lei ela pode vir a financiar aí os R$600 por CPF, né? Ela pode complementar com a questão dos espaços culturais, que vão de 3 a 10 mil reais por mês. Como bem falou o Moreno, né? Esses espaços, né? Eles são muito abrangentes, né? Eles não são só CNPJ. Identificando o Moreno aqui. Território, não tem problema. E, né, podem ser escolas de samba, podem ser feiras, podem ser pequenas livrarias, bibliotecas comunitárias, né? Então tem essa possibilidade do auxílio e as chamadas públicas simplificadas, né? Então uma complementação para que talvez a rede, né, talvez não uma pessoa só, mas a rede que ela pertença possa ser beneficiado com mais de uma aí dessas frentes, né? Além da gente estar também na reivindicação para que o governo estadual lance mais editais do Fundo de Apoio à Cultura, né? Enfim, aí para que os municípios, né? Por exemplo, Porto Alegre, existe um cálculo que a prefeitura há anos já está devendo, né? De lançar no fundo da cultura, no seu fundo municipal por lei, mais de 7 milhões de reais. Então, se os estados e municípios também estivessem complementando a Lei Aldir, né, a situação poderia ser um pouco melhor também nos benefícios, mas a gente tem certeza do momento desafiador, né? Por isso que a gente fala que a Lei Aldir ela tem o papel de garantir a sobrevivência, né, das trabalhadoras e trabalhadores do setor, porque realmente está muito difícil, né? Alguém complementa? Ou a Mari já falou tudo?
Olha, eu só queria comentar uma coisa que a Mari colocou que eu acho que era muito importante, a defesa que a gente fez de ser nos 3 níveis, né? Esses R$ 600 ele tinha que ser em nível federal, estadual e municipal. Isso foi uma grande demanda que a gente fez também. E a Mari lembrou algo que eu acho que é mais importante. A Lei Aldir Blanc ela tem que salvar a vida das pessoas e dos espaços, porque salvando isso, tu salva a cultura. Era só esse o ponto. Posso introduzir um outro aspecto? Márcio? Sim. Que assim, o que o Índio coloca, que ele tem razão, evidentemente, né? Acho que a Mari trouxe uma questão bem importante. Assim, os R$ 600, evidentemente, é muito pouco, mas pensando para os espaços, o recurso ele já é um pouco mais robusto, né? De 3 a 10 mil reais por mês. Agora, o que essa pandemia está colocando para a gente é a gente debater que modelo de sociedade a gente quer constituir, né? Que modelo de Estado, sobretudo. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, um governo extremamente liberal, conservador, o Boris Johnson na Inglaterra, né, que também foi um país extremamente atingido pela pandemia. O governo assumiu o custo dos trabalhadores e pagou até 80% do salário de todos os trabalhadores à iniciativa privada. Né? Então, assim, isso é um governo de direita, liberal, extremamente conservador, claro, num país desenvolvido, tem todas as suas especificidades. Agora, a gente está vivendo num país onde o governo se recusa a dar qualquer tipo de auxílio. Né? A gente não pode esquecer que o governo Bolsonaro, no primeiro momento, ele foi contrário ao auxílio emergencial. Né? Ele pleiteou por R$ 200, aí foi uma briga para aumentar para R$ 1.000 e que fosse até o final do ano, chegou-se a um acordo de R$ 600, aí o governo Bolsonaro tentou mais uma vez que isso se transformasse num empréstimo, que os trabalhadores que recebessem o auxílio depois tivessem que devolver o recurso. Então, assim, a gente está né, a gente está vivendo duas crises. Uma crise sanitária gravíssima, né? Acho que como ninguém aqui nunca esperou vivenciar uma barbaridade dessa, como a gente também nunca esperou, depois do processo de redemocratização, vivenciar o que a gente está vivendo nesse governo, né? De questionamentos a pressupostos de pilares básicos do sistema democrático republicano. Né? Então, como a educação pública, saúde pública e a cultura. Né? Então, eu acho que a gente está tendo uma necessidade colocada para a gente tem que aproveitar que esse ano é um ano de eleição municipal, para a gente fazer um debate político com P maiúsculo. Né? Que modelo de sociedade a gente está querendo construir? Porque o que a gente elegeu em 2018, assim, tá enterrando, né, a gente, enquanto todos os países estão saindo, estão vendo perspectiva de sair de uma crise, a gente não enxerga perspectiva, por total incompetência de um governo que não tem política, não tem proposta política. E aí, assim, por tudo que a Mari e o Moreno falaram aqui, né, das mobilizações, da sociedade civil, eu acho que a gente tem uma oportunidade de reorganizar o setor cultural, né, para uma luta a partir deste momento. Como eu falei, quando o Temer tentou fechar o Ministério da Cultura, né, assim que ele assumiu o governo, os artistas do setor cultural como um todo se reuniu, se mobilizou e conseguiu barrar. O Bolsonaro, ele ganha a eleição com essa proposta, né, já desconstruía o setor cultural, de fechar o Ministério da Cultura. Então ele teve legitimidade para fazer o que o Temer não teve legitimidade. E isso deixou o setor cultural meio que anestesiado. Né? A gente aceitou isso que tá acontecendo. Né? A destruição da política cultural que vem sendo construída, como eu disse, há décadas. Né? Então, assim, se olhar o texto da lei, a concepção de cultura que ela carrega, né, que
é uma concepção alargada, né, de reconhecimento da diversidade cultural, com toda essa dificuldade econômica, né, reconhecendo a importância dos conselhos municipais, né, coisa que também o governo tenta desconsiderar e tenta desconstruir a política de participação social. E eu acho que é um momento de uma retomada de uma organização política social para a gente enfrentar esse momento político que a gente está vivendo, né? A gente não pode assistir o que vem acontecendo sem resistência, né? Não é possível. Então a gente tem que dar um passo além, e eu acho que é o momento. É uma eleição municipal, né? As pessoas estão dispostas a discutir política, e como eu disse, a política cultural, gente, ela está sendo criminalizada. Tem gente da cultura de direita, tem gente da cultura de esquerda. É uma vergonha o que eles falam, o que eles chamam do marxismo cultural, é uma bravata, né? E a gente não pode aceitar isso numa boa. Temos que nos organizarmos e temos que fazer o debate, o bom debate. A população não pode aceitar uma coisa dessa. Uma luta, então, né? Então a gente está aí. Estamos começando a discutir, né? Eu acho que é importante. Esses espaços também são importantíssimos, que seja feito em qualquer momento, né? E a lei trouxe esse debate para a sociedade também. Eu acho que no momento que a gente entrou né, em isolamento, a primeira coisa que tu vai é procurar uma música, um filme, qualquer, né, um entretenimento. Então, aí a gente vê a importância da cultura, né? O Odoni está perguntando, então, como é que a lei vai ser distribuída entre estados e municípios? Ninguém quer... Tem regras, né, para... A regulamentação nacional apontou já que no artigo 2º, inciso 1º e 3º, o que é isso aí, né? Auxílio e edital é com o Estado, subsídio para espaço cultural e edital é para o município. Então, ou seja, entre auxílio e subsídio tem uma divisão entre entes federativos e já os dois podem fazer os editais. É isso que ficou, que foi construído junto ao governo federal, né, através de uma mobilização que envolve a sociedade civil, tem até a participação do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura, para a gente não pensar que é uma loucura debater a sociedade civil, debater regulamentação. Na verdade, é possível e a gente está fazendo isso. Então, basicamente, ficou isso que vai sair na regulamentação, né? E até o dia 24 é a previsão que se tem de sair essa regulamentação, e depois vai ter que ter a regulamentação local. Mas essa é a divisão que está saindo da regulamentação nacional, né? Auxílio aos CPFs, pessoas físicas, no caso, né, seguindo as regras da lei, vai ficar com o Estado. Espaços culturais ficam com os municípios. E os editais ficam para os dois entes federativos, porque eu acho que, como a Mari falou, complementando até aquela questão do índio, que é muito importante e é bem pertinente, e o Márcio fez um resgate muito importante, que é uma vitória, ainda assim, nossa, do campo popular e progressista desse Brasil, e que não tem nada a ver com esse governo que se nega a dar qualquer auxílio, né, a fazer esses dois aportes. E os editais, eles podem ser esse complemento, essa forma de realmente atender de uma maneira mais robusta, mais consistente. Pode. E também, né, no artigo 3º da lei, tá bem, que eu acho que é isso também que o Odoni quer saber, os 3 bilhões foi dividido, 50% para estados e Distrito Federal, e o restante, os outros 50% também para os municípios, daí dividido entre todos os municípios, depois os 50% entre todos os estados. Mas essa divisão está bem clara no artigo 3º da lei, né? O índio está agradecendo a resposta, mas acha que deveria trazer mais o setor privado e incentivar a cultura, ao invés de ficarmos dependendo de políticas públicas, porque ela queira ou não consegui terminar de ler.
Não, eu entendo a colocação do companheiro, né, e a gente aqui também, essa questão da pandemia e os processos, né, de coletividade que a gente está fazendo, essa troca de ideias é sempre muito importante, né, essas diferentes visões, mas acredito que lançando, assim, uma ótica inversa, por exemplo, a colocação dele, né, a gente acredita que a possibilidade de ter uma política pública com essa capilaridade que chegue em todos os municípios e na ponta, ela é muito mais acessível e democrática, ainda que poderia ter muito mais recursos, né, mesmo históricos ainda poderia ter mais recursos, mas ela é muito mais democrática do que uma política ligada a incentivos, né, do setor privado, que sim, esse sim vai colocar uma lógica de mercado, né, aos produtos culturais que ele queira selecionar e patrocinar. Mas, com certeza, as empresas, né, que entendem o benefício do marketing cultural e de aliar o seu branding, digamos, à cultura, também, né, são empresas que teriam muitos benefícios de imagem, com opinião pública. Essa relação do setor privado com a cultura beneficia muito, né, a empresa. Às vezes não se tem tanto essa lógica, mas é importante. Mas a gente ainda acredita que os fundos, né, o investimento das políticas públicas é justamente para democratizar ainda mais o acesso, porque a lógica do setor privado seria a lógica de quem faz mais sucesso, a lógica de quem dá mais visibilidade, e essa lógica ela é bem menos, bem mais seletiva, né, digamos assim, como teve a questão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que lançou o edital, né, para lives, e o critério do banco de seleção era os artistas que tinham mais curtidas nas redes sociais. Claro que isso é o critério que o setor privado utiliza muito, né, e pode, enfim, né, utiliza os recursos. Agora, um banco público a gente vê de maneira diferente, a gente vê que o banco tem que ter um olhar, né, de construir um marketing cultural, por ser um banco do estado do Rio Grande do Sul, bem mais diverso, né, com um olhar mais social, tanto em questão, né, da pandemia. Então, às vezes a gente gosta de dizer, né, que o setor privado é melhor, a gente gosta agora de falar na questão da água, né, o pessoal defende a privatização da água, enfim, é muito importante a gente ter esses diferentes olhares, né, que quando o setor privado também está atuando, ele visa o lucro, né, ele visa quem é mais consolidado. Então, por isso que as políticas públicas são tão importantes nesse período, né. Acredito que a Lei Aldir Blanc vai beneficiar milhares e milhares de trabalhadores que nunca tinham tido acesso a recursos do setor privado, né? Mas, com certeza, essa triangulação, né, de quantos mais recursos para a cultura, melhor, né? E empresas que investem na cultura têm grandes retornos também para o seu projeto, né? Mas eu queria levantar duas questões que eu acho importantes, né? Que a questão desse modelo de sociedade que a gente defende, né, e vem, né, nesse entendimento aí do investimento nas políticas culturais, né, que agora a gente está, né, nesse grande debate e vendo as consequências, né, da política ultra neoliberal, da política ultrafascista, né, e das consequências negativas que elas têm. Né, e a Lei Aldir Blanc vem nesse momento justamente mostrando, né, que essa outra forma de fazer políticas, né, é possível, e a gente vai poder, então, ter esse pequeno recorte no meio de tanta má notícia, de tanta má gestão, né, da lei. Então, esse debate, né, por isso que também elegem a educação e a cultura como inimigos, né, aqueles que não querem que a sociedade tenha consciência crítica. Né? Então a lei vai ter pelo menos aí promover uma primavera aí da reflexão através da cultura sobre essa nova sociedade que queremos, né? É muito importante isso. Tá bom, Mari. Tá, obrigada, Mari. Tem mais uma intervenção aí, né, Bruno? Acho. Márcio Sampaio.
E vamos ver. Concordo com o Índio, quanto à sobrevivência, com R$600 de auxílio seja pouco para o artista ou para qualquer outro cidadão. Contudo, outros aspectos da lei são mais relevantes e consistem com a aprovação dela, uma importante derrota a esse governo, que no primeiro momento queria pagar R$200 ao povo e que, sob pressão, está sendo obrigado a engolir sucessivas leis assistenciais. É isso, né? Eu acho que já foi falado, ou vocês querem dar mais uma falada sobre esse aspecto? Acho que o Márcio já deu uma... Fora Bolsonaro, né? Por ele não teria nenhum auxílio, né? Então, falando aqui de Osório, né? Osório vai receber R$341 mil, que se a gente começar a pensar, realmente não é muita coisa, mas pelo menos os artistas que não teriam nada terão esse aporte, né, financeiro, e os 600 significa que esses trabalhadores individuais vão ficar com o Estado, né? Então, e os municípios poderão contemplar os artistas de outra forma, né, com os espaços culturais, através das chamadas públicas, né, de aquisição de acervos. Então, eu acho que vai dar uma bela, né, um auxílio mesmo, para que os artistas não desistam de fazer a sua arte, né? Eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu acho que agora, então, a gente já tem 1 hora, né, de live. Se vocês querem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Posso começar? Pode. Não, então, mais uma vez agradecer, Jussanã, pela oportunidade. Agradecer a Moreno, a Mari, né, pelo debate. Aprender, né, eu que não sou aqui do Rio Grande do Sul, estou chegando há 4 anos, morando aqui em Osório. É sempre muito bom ouvir companheiros e companheiras que militam aqui no Estado para aprender com vocês. Eu reforço, acho que a pandemia ela vai acabar deixando alguns legados positivos para a gente, né? Apesar de tudo, eu acho que um deles pode ser essa nossa organização. Né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, que a gente estava nas cordas, o setor cultural, para a gente se reorganizar, nos planejarmos, né, e pensar como que a gente sai desse buraco que estão querendo enfiar e enterrar a gente, né, não só o setor cultural, mas a sociedade brasileira como um todo. Então, retomo aqui, eu acho que é um ano eleitoral, acho que é um ano onde as pessoas estão mais dispostas a discutir política. Então, acho que a gente tem que aproveitar para conquistar corações e mentes e fazer esse bom debate de modelo de sociedade, que modelo de Estado que a gente quer viver e deixar como legado, né, para as próximas gerações. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade e boa noite aí para todo mundo. Nós agradecemos, então, a tua participação. E agora, a Mari ou Moreno. Fechar com a Mari, né? Aí eu vou deixar para a Mari dar o tchau final. O que tu acha? Então, vai lá, Moreno. Márcio, Mari, Jussanã, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é isso que o Márcio falou, que tipo de sociedade a gente quer viver e que tipo de política a gente quer pensar daqui para frente, que tipo de atuação a gente quer botar. E eu acho que na cultura é um pouco da revisão da lógica para além só da lógica de produto, para além da lógica de mercado, né? Para a gente pensar a cultura da lógica do processo, que é o que o Cultura Viva buscou. E eu entendo que isso só se consegue mesmo através do investimento direto do Estado. E eu acho que é isso, tem que aproveitar esse ano, que é um ano eleitoral, onde as pessoas ficam mais
propensas a fazer o debate sobre política, pela proximidade, e ainda mais ser um pleito municipal, né? E eu acho que o mais importante é isso, é fazer o bom debate, com qualquer campo que seja. Tem gente fazendo cultura em todos os lados, mas eu acho que é importante isso, nesse momento, a gente poder conversar, dialogar, debater, construir um entendimento mínimo, se não um consenso entre as coisas. E isso eu acho que é muito uma reflexão sobre que tipo de sociedade a gente vai poder ter daqui para frente. Então, é agradecer, uma boa noite a todas e todos. O Fórum de Ação Permanente pela Cultura está à disposição, acho que a Mari também pode repetir isso, e lá na Assembleia a gente vai conseguir construir esse grupo de trabalho, que a Mari já explicou muito bem, e dentro desse grupo de trabalho a gente também vai querer operar esse apoio junto aos municípios, junto aos fazedores e fazedoras de cultura, aos espaços culturais, mas o importante é a gente garantir que esse recurso não volte ao governo federal e ele seja muito bem aplicado. Era isso. Tá bom. Obrigada, então, Moreno, eu que agradeço a participação, e agora vamos ver a Mari aí para dar um tchauzinho, né, Mari? Então, obrigada, gente, agradecendo, né, Jussanã, Márcio, Moreno, né, queria deixar aqui então, a Comissão, né, de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa à disposição, né, ali a deputada Sofia Cavedon, né, a presidenta da comissão, está atuando fortemente, né, nessas frentes culturais, e agora, como o Moreno falou, teremos um espaço, né, de debate permanente e acompanhamento da lei. Então, para o pessoal do município, da região, né, a gente está à disposição, depois também passo o meu contato para a Jussanã. E acredito que, então, a gente vai ter esse mapeamento, né, esse cadastramento, né, esse reconhecimento tão grande, né, do setor cultural, e para fazer além da Aldir Blanc, né, para criar uma nova lei Aldir Blanc no ano que vem, né, para a gente pensar mesmo essa questão desse outro mundo possível, e agora né, nesse pleito municipal eleger gestões, né, e companheiras e companheiros vereadores que coloquem a cultura, né, como centro, né, desse debate, desse novo modelo de sociedade, e então, com gestores, né, preocupados, né, com uma sociedade mais justa e com todo esse mapeamento e reconhecimento do setor cultural que a gente vai ter com a Lei Aldir Blanc, com certeza vai ser um passo importante aí na construção do outro mundo possível. Então, ainda que momentos difíceis, né, mas com esperança na luta coletiva, estamos juntos, e agradecendo, então, a participação. Obrigada, gente. Então, agradeço imensamente o tempo, né, que vocês dispuseram aí para fazer esse debate, e lembrando aos artistas de Osório que ainda não se fizeram o seu cadastro, procure a assessoria de cultura municipal para fazer o cadastramento. Em algum momento, né, se não for contemplado num inciso, vai ser num outro. Então, o importante é estar cadastrados, né? E como a verba começa a ser depositada no dia 6 de agosto, foi dada a data de até 6 de agosto fazer o cadastramento, tá? Então, quero agradecer a todos que estão aí, curtam, compartilhem, tá? E dá um like, que nem o meu neto diz, dá um like aí, para a gente seguir com essa conversa, que ela não pare aqui, que a gente continue conversando. E é importante lembrar que tem eleições esse ano, vamos pensar bastante, que é o nosso momento de nós ir na urna e dizer o que a gente quer. Tá bom? Muito obrigada, então, a todos que estiveram conosco. Tchau e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Fora Obrigada. Bolsonaro. Fora. Fora.